Olá, amados, graça e paz. Muito prazer. Eu sou o pastor Fagner Carvalho. Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. Que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe os seus comentários e que através de cada vídeo você seja edificado, você seja edificada através da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, que está escrito dessa forma: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os dois vão orar. 2 homens sobem ao templo para orar. Um você esperaria encontrar lá, o fariseu. O outro você ficaria surpreso de ver aparecer. Ele é um publicano e considerado uma espécie de delinquente, alguém que traiu seu povo. Os 2 vão orar e no final apenas um vai para sua casa em paz com Deus. A surpresa é que o publicano vai para casa justificado, não o líder religioso. E aí você se pergunta, ou você faz essa pergunta para mim: como isso aconteceu? No versículo 9, Lucas nos conta de antemão. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Meus irmãos, esta é uma história sobre orgulho e humildade diante de Deus. Nessa parábola, o fariseu vai ao templo e ora. Sua oração revela 2 coisas a seu respeito. Primeiro, ele carrega uma régua. Ele está ansioso para medir a si mesmo em comparação a todas as outras pessoas. Ele não é como os outros homens. Na verdade, ele é melhor do que eles. Quando se mede em comparação aos outros, especialmente em comparação a esse publicano, ele declara sua superioridade. Após ele oferecer uma breve palavra de gratidão a Deus, ele revela também as suas medições. Essa prática é tão perigosa quanto comum. Os fariseus eram conhecidos por parecerem e agirem de maneira religiosa em público. Frequentemente nos comparamos aos outros. Mas no fim, diante de Deus, isso não significa nada. Segundo aquele fariseu, ele carrega um currículo. Percebeu como ele recita o que ele tem feito? Ele diz no versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
ele está se gabando do que fez. Está confiando em si mesmo que ele é justo. Não é impressionante que esse homem esteja se gabando de si mesmo dentro do templo, diante de Deus em oração? Será que ele sabe com quem ele está falando? Ele está recitando o seu currículo para Deus, como se o seu currículo fosse impressionar a Deus. E mais provável que ele esteja falando consigo mesmo do que com Deus. Se nos gabarmos de nós mesmos diante de Deus, ao invés de confessarmos os nossos pecados a Ele, estaremos em uma posição muito perigosa. Aí entra o outro personagem na história. Existe esse outro homem, o publicano. Se as mãos do fariseu estão cheias, as dele estão vazias. Tudo sobre ele revela arrependimento e quebrantamento. Ele fica bem longe. Por quê? Porque está separado de Deus por causa do seu pecado. Ele está envergonhado de seu pecado, então ele nem mesmo levanta os seus olhos ao céu. Ele bate em seu peito para demonstrar sua tristeza. Ele clama a Deus por misericórdia, pois ele sabe que ele é um pecador e que precisa de misericórdia desesperadamente. Ao invés dele olhar para si mesmo por sua justiça, o publicano suplica a Deus por misericórdia. Por quê? Porque ele não tem justiça alguma. Jesus conclui a história nos contando que este desceu justificado para casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Percebe que as palavras do publicano foram as mesmas palavras do salmista Davi? No Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Ninguém jamais será contado como justo aos olhos de Deus por confiar em si mesmo, meus irmãos. O fariseu estava falando de si, consigo mesmo. Os elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. O fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. E como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Ele começou a exibir os seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Só que a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ao contrário desse fariseu, ele não queria ser visto. Apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Ao invés de se autoelogiar, de se autopromover, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontra, bateu contra o seu peito, se acusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. As palavras do publicano foram palavras sinceras. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. Isso significa, meus irmãos, que o homem que se considerava justificado voltou para casa um pecador. O significado central dessa mensagem
é que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois a verdadeira humildade é que leva à exaltação. Deus perdoa erros e não justificativa. Tem pessoas que é igual a esse fariseu. Infelizmente, considera que não tem do que se arrepender. Acredita também que não tem que ser perdoado de nada. Então, quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência da genuína regeneração. Não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou a outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero nesse momento, através dessa parábola, que nos ensina que a glória pertence somente a Deus. Então, nesse momento, devemos olhar para as nossas vidas, avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal de contas, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo. Que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E em Cristo, é em Cristo que somos encontrados. É em Cristo que encontramos descanso para a nossa alma. Quando você olha para a sua própria vida, através do espelho das Escrituras, quem você vê? O fariseu ou o publicano? Certamente todos nós podemos nos ver de alguma forma através das palavras de Jesus nessa parábola. Mas seja como o publicano. Em todos os momentos de sua vida, clame a Deus, peça a Ele por sua misericórdia, reconheça que diante dele nós não somos nada. Confie na graça de Deus e Ele dará descanso para a sua vida. Eu quero te convidar nessa hora, faça essa oração junto comigo, de onde quer que você esteja, você que está vendo esse vídeo, você que acompanha os nossos vídeos. Eu quero te convidar nesse momento a orar junto comigo, diante dessa palavra, que nós não sejamos fariseus, que venhamos ser como esse publicano, reconhecer a nossa dependência, reconhecer que somos limitados, reconhecer que somos 100% dependentes de Deus. Que façamos como o rei Davi no Salmo 42, assim como a costa anseia por águas correntes, nós ansiamos por Ti, ó Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer essa oração nesse momento. Que possamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, reconhecer que somos dependentes de Ti. Ó Deus, avaliar nossa conduta, reconhecer que somos limitados e falhos, e que dia após dia, tendo conhecimento da Sua palavra, que nós venhamos ser transformados, libertos da religiosidade, libertos de todo egocentrismo, e que cada dia mais nós venhamos nos humilhar debaixo da Tua potente e poderosa mão, caminhar firmes, perseverantes pela fé, mas sempre mantendo a nossa mente focada
no alvo, sempre mantendo os nossos joelhos vacilantes dobrados. Pai, que possamos ser, na vida das pessoas, porta de bênção, que as palavras que saiam dos nossos lábios venham ser palavras edificadoras e que os nossos caminhos sejam aplanados por Ti. Que cada vida nesse momento, que cada pessoa que está orando junto comigo nessa hora, venha reconhecer os seus pecados, as suas limitações e andar plenamente confiante em Ti. Porque Tu és o Deus que exalta, mas também Tu és o Deus que abate. Então que nós venhamos reconhecer que assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos por Ti. Que a nossa alma, ela é saciada por Ti. Então, meu Deus, que através dessa palavra, dos quatro cantos deste Brasil e deste mundo, que essa pessoa que ora junto comigo seja transformada nesse momento, e que assim como o Senhor andou e peregrinou nessa terra, na humildade do Teu Santo Espírito, que através dessa palavra hoje, a mentalidade dessa pessoa seja transformada também. É assim que nós oramos e cremos no poder da Tua palavra, na revelação da Tua palavra e no Teu amor incondicional. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa dar crédito a essa palavra, que você possa viver essa palavra. Confie na graça de Deus e Ele dará descanso para a sua vida. Não seja como o fariseu, seja como o publicano. Reconheceu que era pecador e que precisava urgentemente da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Finalizamos aqui mais um vídeo. Que você compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.